Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 9 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o contexto bíblico que temos para discutir e aprender um pouco mais no dia de hoje é fascinante em vários aspectos. Preliminarmente, veja que a primeira leitura, ao dizer que éramos estrangeiros e que agora estamos reconciliados pela morte redentora de Cristo, então essa mensagem faz uma alusão direta ao jardim do Éden, no tempo em que ocorreu a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Uma cena realmente fatídica, infortunada, trágica, né? Aqui, o que quisermos pensar a esse respeito. Digo assim, pois foi realmente terrível nossos primeiros pais serem expulsos da vida eterna, do paraíso, onde já gozavam constantemente da graça santificante em suas vidas. Bom, mas não vamos ficar aqui chorando o leite derramado. Vamos sempre olhar para a graça de Deus, que sempre foi, e será abundante em nossas vidas. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer em outro trecho evangélico, ele vai dizer assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Uma citação de Romanos 5:20. Então, querido povo de Deus, devemos sempre olhar mais ainda para tantos bens que Deus sempre nos oferece. Um deles é precisamente este apontado na primeira leitura. A partir de Jesus Cristo, não somos mais estrangeiros ao céu, né? E sim, somos chamados a viver na graça. Somos criaturas reconciliadas com Deus e devemos viver agora como tal. Você tem vivido como uma criatura que é portadora dos bens do céu? Agora a mensagem está dizendo: não somos mais estrangeiros do céu. Você vive como uma criatura do céu? Ou ainda não descobriu a viver desta forma? Veja que não é muito difícil, só precisamos tomar decisões acertadas em nossas vidas e nos dedicarmos a descobrir cada vez mais os tesouros que estão guardados no céu para cada um de nós. Sobretudo, a partir do Verbo encarnado de Deus. Ou seja, ao falar do Verbo de Deus, né? Por vezes falamos, né? Verbo encarnado de Deus, palavra de Deus. Ao falar o Verbo de Deus, podemos também entender como palavra de Deus, pois bem sabemos que a palavra que se fez carne é Jesus, como é citada no início do Evangelho de São João. Então, falar Verbo de Deus ou palavra de Deus, podemos aqui entender como sinônimos. A leitura ainda nos diz que encontramos e temos todos os tipos de esperanças se nos debruçarmos e conhecermos cada vez melhor os evangelhos. Você tem lido os evangelhos diariamente em sua vida, em sua casa? A mensagem está dizendo que nos evangelhos encontramos todo tipo de esperança. Repare bem que
devemos aprender todos esses detalhes quando refletimos a palavra de Deus. Ou será que você vai dizer que não tem tempo para fazer uma pequena leitura da Sagrada Escritura diariamente na sua vida? Se você está pensando nisso, então vou tentar te ajudar a encontrar um pouquinho de tempo. Reflita com todo amor e com todo carinho, junto com um padre que quer lhe ajudar. Vamos lá. Você fica quanto tempo no celular? Você assiste quanto tempo de televisão? Vá pensando. Quanto tempo você fica na internet navegando por aí afora? Você é uma daquelas pessoas que apreciam, praticam uma academia? Quanto tempo você fica por lá então, malhando? Você gosta de assistir futebol ou outro esporte qualquer? Vá refletindo. Você é uma dessas pessoas que são viciadas em joguinhos eletrônicos da internet ou mesmo de videogame? Bom, aqui já é o suficiente, penso eu. Então, veja a sugestão. Se você se encaixa em um desses perfis ou outros semelhantes, que não veio também como exemplo, o que você pensa em diminuir um pouco essas ações em sua vida e praticar a leitura da palavra de Deus diariamente? A palavra de Deus está dizendo que você vai encontrar todo tipo de bem quando você faz uma leitura orante da Bíblia. Ora, se não tinha tempo, agora talvez possa ter ajudado um pouquinho, dependendo da maneira que você pensar por aí. Então, realizar esta prática da leitura orante é muito importante, pois notem que no evangelho de hoje, alguns fariseus queriam colocar Jesus à prova a partir da palavra de Deus. Mas nos parece que os próprios fariseus, os próprios mestres da lei, também não conheciam direito a palavra de Deus. Mas se conheciam, talvez não sabiam interpretá-la. Bom, o detalhe é que neste cenário do evangelho de hoje, Jesus protege os seus discípulos quando explica todo o contexto da palavra de Deus diante daquela situação evangélica, as quais os fariseus estão interpelando Jesus a respeito de fazer um trabalho no sábado, debulhar espigas no dia do sábado, enfim. Além do mais, Jesus ensina que Ele é Senhor também do sábado. E mais uma grande vantagem, ao ler a palavra de Deus. Então, o próprio Jesus, Ele toma as nossas dores, como sendo as dores dele, e ainda nos defende de todo o mal alheio, precisamente como Ele está fazendo no Evangelho. Toma as dores dos seus discípulos e ainda os defende. Não deixa que o mal penetre na vida deles. Bom, como São Paulo está dizendo hoje, especialmente a partir da primeira leitura, sinta-se uma pessoa mais próxima da graça de Deus e melhore cada vez mais este ou aquele lado de sua vida interior e espiritual. Como São Paulo nos enfatiza ao escrever à comunidade dos Colossenses, acredite que você encontrará todo tipo de esperança nas Sagradas Escrituras. Mas lembre-se, terá que ter empenho e grande força de vontade. E se assim o fizer, Jesus sempre defenderá você e toda a sua casa. Lembrando aqui ainda, é o mês da Bíblia, mês de setembro. Então, dedique-se um pouco mais a esta prática da leitura orante. Deus abençoe você e toda a sua família.